Lula é como aquelas crianças que não sabem perder, que ao perceberem que a brincadeira não está sendo do seu jeito, começam a reclamar, a choramingar e até levam a bola embora. O petista disse a aliados não aceitar a rejeição de Jorge Messias e que pretende indicar o nome do advogado novamente ao STF. Quanto será que essa brincadeira vai custar aos cofres públicos? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por ZOMOP, escrito por professor de matemática libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O Brasil não para de surpreender. A cada dia sai uma notícia mais absurda do que a outra, nos fazendo até mesmo, em certos momentos, nos questionarmos se talvez não estamos presos em uma realidade simulada onde tudo não passa de um grande programa de humor absurdo. Os nomes que protagonizam essas notícias frequentemente são os mesmos, e o nome da vez é Lula. Depois de sofrer uma derrota acachapante no Senado, com a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o presidente teria dito a aliados próximos que não aceitou a derrota e que pretende insistir na indicação do ex-advogado-geral da União para uma futura vaga na Suprema Corte. Segundo relatos divulgados pela imprensa, Lula teria deixado claro, nos bastidores, que considera a rejeição algo de caráter temporário e que, cedo ou tarde, tentará novamente emplacar Messias no tribunal mais poderoso do país. Pois bem, se isso realmente se confirmar, talvez estejamos diante de uma das demonstrações mais claras de que Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele. Podemos entender muito acerca das motivações por trás de todas as ações de Lula apenas analisando essa insistência dele em torno do nome de Jorge Messias. Afinal de contas, estamos falando de um político experiente, alguém que conhece Brasília como poucos e que já demonstrou, em outros tempos, uma enorme capacidade de negociação política. E por capacidade de negociação política, leia-se mestre no toma lá da cá. Ainda assim, Lula parece disposto a insistir justamente num nome que já foi rejeitado de forma pública, humilhante e extremamente maléfica para o seu governo. A pergunta que não pode deixar de ser feita é: por quê? Por que Lula quer tanto indicar Jorge Messias para essa vaga? Será que ele não tem nenhum outro nome? E a resposta é tão óbvia quanto patética. Lula, ao que tudo indica, parece determinado a premiar aqueles que permaneceram ao seu lado nos momentos mais difíceis, especialmente durante os anos em que esteve preso e politicamente enfraquecido. Jorge Messias esteve entre essas figuras de confiança, tornou-se um aliado fiel, um homem do círculo próximo, alguém cuja lealdade parece ter pesado muito mais do que qualquer capacidade que ele possa ter. É claro que alguém pode argumentar, mas presidentes sempre indicam pessoas próximas para o STF. Sim, isso é verdade. A prática existe desde o golpe da República. Contudo, o caso de Messias parece possuir algo a mais, algo muito mais pessoal, quase uma paixão de Lula por essa indicação. Há uma impressão cada vez mais forte de que Lula prefere sofrer derrotas políticas, desgaste institucional e até certa vergonha pública a abrir mão de recompensar aqueles que estiveram ao seu lado em tempos difíceis. Talvez isso explique muita coisa. Lula parece agir como alguém que ainda enxerga a política brasileira sob as lentes do início dos anos 2000. Naquela época, sua popularidade era gigantesca, sua imagem internacional era celebrada e sua autoridade política parecia quase inquestionável. O Congresso frequentemente se curvava aos seus interesses, e o lulismo ainda era vendido como uma espécie de força renovadora da política nacional. Mas o tempo passou, e hoje Lula representa qualquer outra coisa, menos renovação. Hoje, independentemente da simpatia ou antipatia que alguém tenha pelo presidente, é impossível negar que sua imagem pública é profundamente diferente daquela de 20 anos atrás. Lula carrega décadas de desgaste político, escândalos, processos, polarização extrema e uma rejeição que simplesmente não existia no auge do seu primeiro mandato. O homem que antes conseguia construir consensos, ainda que na base do mensalão, parece agora frequentemente cercado por disputas e resistências. E talvez o caso da indicação de Jorge Messias seja justamente a maior prova disso. A verdade é que muitos ainda não perceberam a profundidade política que essa rejeição de Messias representou. Quando o Senado rejeitou o nome indicado por Lula, não foi Jorge Messias quem caiu. O que caiu ali foi a percepção de força do próprio governo Lula. Sejamos sinceros,
Quando um presidente da República não consegue aprovar um nome de sua absoluta confiança para a Suprema Corte, é porque sua base de sustentação já está completamente dilacerada. E Lula, ao que parece, ainda não entendeu isso. Parece que o governo petista ainda opera como se estivesse em sua fase inicial, como se ainda houvesse tempo de sobra, como se a autoridade presidencial ainda fosse suficiente para vencer as resistências. Mas Brasília é um lugar cruel com presidentes enfraquecidos. No momento em que parlamentares percebem fragilidade, os incentivos mudam completamente. Aliás, isso ajuda a entender outra questão importante. A esquerda possui uma enorme dificuldade em lidar com derrotas políticas. Preste atenção no padrão. Quando vencem eleições, trata-se de uma manifestação suprema da democracia. O amor venceu. Quando conseguem maioria nas cortes, tudo funciona perfeitamente. Contudo, quando perdem, parecem um disco arranhado, que só repete as mesmas palavras: golpe, perseguição, sabotagem, injustiça, ruptura democrática, inconstitucionalidade. Lula, segundo as reportagens, teria dito expressamente que não aceitou a derrota. A frase, por si só, já diz bastante sobre Lula e sobre a própria esquerda. Mas aceite Lula ou não, essa é a realidade que foi imposta a ele. E se Lula continuar insistindo no nome de Jorge Messias, o que vai acontecer é que ele vai acabar ajudando exatamente a direita, que ele tanto odeia. Pensa comigo, se Lula resolver insistir numa nova indicação de Jorge Messias antes das eleições, uma nova rejeição transformaria a indicação em uma humilhação ainda maior, aprofundando a imagem de fragilidade política do presidente justamente num momento eleitoral delicado. Agora imagine um segundo cenário. Suponha que Lula resolva esperar. Suponha que ele acredite que poderá indicar Messias depois das eleições presidenciais. Bem, há um pequeno problema aí. Lula possivelmente nem esteja mais no cargo. Nesse caso, se Lula perder a eleição, qualquer futura vaga no STF poderá ser preenchida justamente pelo próximo presidente, que se não for Lula, certamente será Flávio Bolsonaro. Ou seja, insistir em Jorge Messias pode significar perder não apenas o nome desejado, mas também dar uma cadeira inteira na Suprema Corte para o próximo presidente. Mas a verdade é que a situação de Lula é ainda mais complicada. Segundo o regimento interno do Senado, um nome rejeitado para o cargo semelhante não pode simplesmente voltar à pauta como se nada tivesse acontecido. As regras da casa impõem limites para uma nova análise na mesma legislatura. Em outras palavras, mesmo que Lula queira insistir imediatamente, existe um impeditivo formal. Em teoria, isso significa que para Lula indicar novamente o nome de Jorge Messias, ele teria que ser reeleito antes. Mas aqui estamos falando do Brasil, e o Brasil possui uma relação bastante peculiar com leis, regras, regimentos e limites institucionais. Muitas vezes essas coisas parecem funcionar mais como sugestões do que propriamente como leis. Convenhamos, estamos falando de um país onde interpretações jurídicas podem mudar a depender do resultado do jogo do Corinthians, onde precedentes são simplesmente ignorados e onde regras institucionais parecem surpreendentemente elásticas quando existe interesse suficiente envolvido. Portanto, não seria exatamente chocante se alguma negociação política tentasse contornar esse problema regimental do Senado. Só existe um pequeno probleminha para Lula. O preço seria absurdamente alto. Lula não teria apenas que convencer senadores, precisaria reconstruir capital político, distribuir ainda mais favores, ampliar ainda mais os acordos, liberar novas verbas, negociar posições de poder e ainda assim sem qualquer garantia concreta de vitória. Da última vez que Lula fez tudo isso, liberando mais de 12 bilhões em emendas parlamentares para incentivar os senadores, ainda assim, Jorge Messias não conseguiu a aprovação. Ou seja, o dinheiro público foi gasto, o desgaste institucional foi assumido e, no fim das contas, o governo perdeu. Tirando um pouco as questões de Lula de foco, é possível fazer uma análise mais ampla sobre o que exatamente toda essa epopeia da indicação de Jorge Messias nos mostra sobre a forma como funciona o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Ministros possuem mandatos praticamente vitalícios, não respondem eleitoralmente a ninguém, são indicados diretamente pelo presidente da República e, curiosamente, acabam frequentemente votando de maneira alinhada aos interesses daqueles grupos políticos que ajudaram a pavimentar sua chegada ao tribunal. Ah, mas eles possuem independência institucional. Talvez, em alguns casos, isso certamente acontece. Mas será mesmo razoável acreditar que relações de amizade, lealdade política e proximidade ideológica desaparecem magicamente no instante em que alguém veste uma toga? Veja o caso de Jorge Messias.
Os motivos por trás de sua indicação jamais giraram em torno de seu brilhantismo jurídico extraordinário ou de algum consenso nacional sobre o seu suposto notável saber jurídico. O motivo real de sua indicação é única e exclusivamente sua proximidade pessoal e política com Lula. Ora, se alguém alcança o cargo mais poderoso do judiciário graças a decisões de um presidente específico, seria ingenuidade absoluta imaginar que fatores humanos desaparecem completamente dali em diante. E é aqui que entra a proposta libertária, pois o verdadeiro problema não é apenas o nome de Jorge Messias ou de Lula, mas o próprio modelo democrático. O libertarianismo propõe algo radicalmente diferente: a justiça privada. Antes que alguém se assuste com o termo, vale explicar. Imagina um sistema em que cortes de arbitragem fossem escolhidas voluntariamente pelas partes envolvidas no conflito. Empresas privadas de justiça concorrendo entre si, oferecendo reputação, eficiência, transparência e credibilidade. Parece estranho, mas pensa um pouco. Se determinada empresa começasse a favorecer excessivamente um dos lados, julgando de maneira enviesada ou claramente manipulada, o que aconteceria? Sua reputação desabaria e clientes deixariam de aceitá-la. Os contratos migrariam para concorrentes mais confiáveis, e em pouco tempo, aquela instituição perderia relevância econômica e acabaria substituída. Veja como os incentivos mudam completamente. No mercado de justiça privada, confiança seria tudo. No sistema atual, contudo, o incentivo frequentemente parece caminhar noutra direção. Uma vez indicado ao topo da estrutura estatal, o ministro praticamente não sofre consequências reais por decisões ruins, politizadas ou inconsistentes. Em uma democracia como a brasileira, frequentemente o que move decisões não são princípios abstratos de justiça. O que move o sistema costuma ser a negociação política, o dinheiro circulando em Brasília e a troca de favores entre políticos e juízes. Esse é o incentivo, e incentivos ruins produzem sistemas ruins. Enquanto o Estado monopolizar a justiça, esse tipo de corte politizada continuará existindo. Amigos indicarão amigos, presidentes tentarão premiar aliados, senadores negociarão apoio e recursos públicos circularão para formar maioria. Enquanto aqueles que governam não tiverem nada relevante a perder pelos próprios erros, continuaremos presos em um sistema onde os incentivos permanecem desalinhados da justiça, e onde o resultado, inevitavelmente, continuará sendo exatamente esse show de bizarrices políticas que vemos quase todos os dias nas notícias do Brasil. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!